Olá, queridos irmãos, queridas irmãs da comunidade Ponte do Emarim. Eu sou o pastor Elton, sou pastor na paróquia evangélica de Confissão Luterana de São José e atuo nas comunidades de Picadas do Sul, Forquilhas e Colônia Santana. É um prazer poder estar com vocês, mesmo que nesta forma um pouquinho diferente. Gostaríamos certamente de estar na igreja, ver uns aos outros, mas ainda não é possível. Mas temos o privilégio de que através do vídeo podemos ter esse culto e juntos em Cristo somos uma família, somos igreja, mesmo estando distantes uns dos outros. Eu quero saudá-los com a palavra de Lucas, capítulo 8, versículo 15, que diz: "E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e porque são fiéis, produzem frutos." Então, aquele que ouve a palavra de Deus e que se deixa envolver por essa palavra, certamente, no agir do Espírito Santo de Deus, sendo obediente àquilo que a palavra diz, vai fazer com que a nossa vida seja um testemunho diante de outras pessoas, para que o Evangelho também chegue a outros corações. Que Deus abençoe a cada um de nós nesse momento de culto. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Nós queremos orar. Pai querido, obrigado porque Tu estás entre nós. Obrigado que Tu cuida das nossas vidas. Obrigado porque Tu perdoa os nossos pecados e nós podemos em Cristo receber essa nova vida. E como cristãos, temos agora este momento de culto. Pedimos que Tu abençoe através da Tua palavra e do louvor a comunhão em cada lar. Assim oramos e entregamos tudo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, como eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz canta em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz canta em glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, como eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou
amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. A Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia me faz feliz assim. É um livro emocionante de aventuras sem igual. Foi escrito há muito tempo atrás, mas assim mesmo é atual. Tem histórias e profecias, é um livro genial. A Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia me faz feliz assim. É um livro sensacional, não vai deixar de ler. Me dá todas as respostas quando eu não sei o que fazer. Diz que Deus ama a mim, também ama você. É a Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia me faz feliz assim. A Bíblia foi escrita para mim. A Bíblia me faz feliz assim. A Bíblia. Sejas no universo, quero dar-te só um pouco do meu tempo. Quero dar-te um dia apenas da semana. Sejas no universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Sejas meu universo, sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento, e a luz em minha janela. Sejas meu universo, e enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas no universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Quero o dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas no universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. Cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Sejas meu universo,
bem, queridos irmãos e irmãs, nós queremos meditar, pensar, refletir naquilo que a palavra de Deus tem para nós. E eu quero trazer hoje como tema para esse momento de culto a palavra alegria. Será que é possível estar alegre em meio a tudo que está acontecendo? Certamente todos nós estamos assustados, preocupados, pessoas têm sofrido em função desta pandemia e de todas as consequências que isso traz, tanto para a saúde, que afeta algumas pessoas talvez conhecidas nossas, mas também porque afeta toda a economia e gera um monte de preocupações para todos nós. Será que é possível ficar alegre num momento como este? Eu quero trazer como palavra para nós hoje uma palavra de Tiago, capítulo 1, os versículos 2 e 4, e eu quero ler com vocês esta palavra. E diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Queridos e queridas, como é importante que a palavra de Deus dê a sabedoria e direção para nós. O Tiago, ele traz algo que talvez seja estranho para nós. Como é que nós podemos nos alegrar com as provações? E aí, queridos, a gente pode pensar, puxa, o Tiago não estava passando pelo que nós estamos passando. Mas é claro que todos nós sabemos que naquela época os cristãos eram perseguidos, muitos cristãos perdiam tudo, muitas famílias perdiam entes queridos por causa da fé. Então a fé para eles era algo extremamente perigoso. E em meio a isso, Tiago diz que nós podemos nos alegrar sim. E por que nós podemos nos alegrar diante de provações? Porque as provações, elas querem fortalecer em nós a fé e nos fazer poder refletir se Deus realmente é tudo que nós temos. Eu e você sabemos que o centro da vida é Deus, que o sentido para a vida está em Cristo e que sem Ele não há razão para viver. Só que no dia a dia a nossa tendência é esquecer este fato. E nós nos encantamos com as coisas que Deus criou e vamos nos cercando de muitas coisas e às vezes achamos que a segurança para a nossa vida está naquilo que nós possuímos. E aí eu quero trazer uma frase interessante que diz assim: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. É profunda essa frase, porque muitas vezes nós precisamos passar por situações difíceis para perceber o quanto precisamos de Deus, o quanto Ele é fundamental para a nossa vida e Ele é a razão da nossa vida. E aí, queridos, olhando para o texto, eu quero trazer algumas palavras que são fundamentais. A primeira é aquela que é o tema, alegria. E essa palavra alegria, ela está relacionada ao nosso estar em Cristo. Quando nós colocamos nossa esperança no Senhor, é a certeza da salvação. Aquele que tem certeza da salvação, aquele que entregou sua vida a Cristo, aquele que sabe que foi perdoado pelos seus pecados, esse povo é convidado a estar alegre, mesmo em tempos difíceis. Por quê? Porque nós percebemos que esse tempo difícil, ele nos aproxima ainda mais de Deus. Ele nos faz refletir sobre a segurança que é estar em Deus. E aí eu lembro de uma palavra de João, capítulo 16, versículo 33, que diz, palavra de Jesus: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já preparou todos os seus discípulos para a realidade do sofrimento que poderia vir sobre eles. Queridos, o sofrimento entrou no mundo desde a queda. E enquanto nós vivemos neste mundo, passaremos por momentos difíceis. E Jesus já preparou seus discípulos porque muitos deles iriam ser perseguidos, inclusive por causa da fé. E é em meio a isso que Tiago, alguém que passava por essa experiência, diz: olha,
ainda assim podemos nos alegrar. Por quê? Aí vem uma outra palavra, que é a palavra provação. E provação se torna bênção à medida que ela nos fortalece. A gente pode lembrar alguns exemplos, como o de Abraão. Abraão foi provado na sua fé, né? Ele quase sacrificou o seu filho para mostrar que Deus era mais importante do que tudo na vida. E ele não precisou, graças a Deus, né, sacrificar o seu filho. Mas ele estava disposto porque ele colocou no seu coração que Deus era tudo. E sabe, queridos, eu e vocês precisamos dessa certeza e convicção para nós. Nós temos também o exemplo de Jó. Jó foi um homem temente a Deus, que perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, teve uma doença terrível, mas mesmo em meio a isso, a fé o mantinha, a fé dava segurança para ele. Ele chegou a pedir a morte de tanto sofrimento, mas ainda assim, convicto de que Deus estava com ele, convicto de que podia falar com Deus, ele foi fortalecido e ele teve vitória após ter passado por todas essas provações. Queridos, e uma vez, né, que as provações vêm sobre a nossa vida, elas querem gerar um outro sentimento em nós, uma outra questão fundamental, que é a paciência. Por isso diz que à medida que nós somos colocados à prova e em Cristo vamos vencendo essas provações, isso gera em nós a paciência. E aí, queridos, normalmente as nossas orações são assim: Senhor, afasta de mim os problemas. E é natural, porque ninguém gosta de sofrer, eu também não. Mas como a gente vive um mundo caído, como eu falei antes, vamos passar por lutas. E aí eu lembro de um hino, de uma estrofe de um hino dos negros norte-americanos, em que eles cantavam assim: Senhor, não mova essa montanha, dê-me força para subi-la. Por favor, não retires essa pedra de tropeço, mas guia-me ao seu redor. É uma oração de corações amadurecidos que entendiam que não precisamos pedir para que Deus nos afaste das provações ou elas de nós, mas de que Deus esteja conosco para que uma vez que nós passemos por elas, possamos sair mais fortalecidos em nossa fé, possamos sair mais maduros naquilo que nós cremos. E aí, por essa razão é que o Tiago diz que uma vez que a nossa fé é aprovada, ela gera em nós perseverança. E a perseverança, ela pode também ser traduzida como paciência, como constância. Um cristão constante é aquele que vai para frente sempre, não importa o que tiver. Não importa o porquê ele passar, aquilo que estiver incomodando e atrapalhando a sua vida. Essa paciência, essa constância que diz o texto, estava relacionado às lutas que os soldados tinham quando enfrentavam alguma guerra naquela época. Eles usavam essa expressão, né, de perseverança. Era a capacidade de persistir, de não desistir nas batalhas. E sabe, queridos, Deus quer fazer com que eu e vocês tenhamos também essa mesma constância. Fiquemos sempre firmes. Por quê? Porque nós estamos olhando para Cristo. Ele é o centro da nossa vida. E uma vez que nós vamos sendo provados, testados, e vamos perseverando, isso vai gerando em nós um coração paciente, isso vai gerando em nós maturidade, isso vai gerando transformação, isso vai tornando a nossa vida mais firme ainda. E aí, existe uma palavra chamada resiliência. Essa palavra a psicologia emprestou do contexto daqueles que trabalham com metal, né, que fundem metais, e o metal ele passa às vezes por um fogo que deixa ele totalmente como se fosse um líquido, mas depois ele volta a ser um metal. E aí, normalmente, ele fica melhor do que ele era. Isso é resiliência. E a psicologia diz o seguinte: resiliência é a capacidade para desenvolver-se bem depois de uma doença, de um trauma ou um estresse, de condições de vida difíceis. É a capacidade humana universal de lidar, superar, recuperar-se, ir para frente e continuar projetando-se no futuro, apesar dos acontecimentos que desestabilizam a nossa vida. É vencer as crises e provas, aprender com as experiências dolorosas, tentando transformar situações adversas em novas perspectivas. Ou seja, a psicologia fala da resiliência porque pessoas que sofrem
e passam pela provação, pelo sofrimento, elas se tornam mais fortes. E, queridos, nós sabemos que em Cristo nós podemos nos tornar mais fortes ainda. É Ele que dá a nós essa capacidade de resiliência. E eu quero, para encerrar, trazer duas coisas bem interessantes. Uma é o hino Castelo Forte, uma das estrofes que Lutero escreveu, onde ele disse assim: o Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá, espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está, seu reino é nossa herança. Martim Lutero coloca, né, aquilo que Tiago também diz para nós na sua palavra, de que o Espírito Santo de Deus, a verdade da palavra de Deus, faz com que, apesar de que, mesmo ocorrendo riscos, nós cristãos sabemos com quem estamos em Cristo, o reino de Deus é nossa herança, mesmo que venhamos a perder tudo, mas se o nosso coração está em Cristo, nós temos tudo o que precisamos. Por mais difícil que seja isso, queridos, mas é o que basta para nós, é o que nos faz poder passar pelas situações. E aí eu encerro com a experiência de uma mulher chamada Corrie ten Boom, que sofreu no campo de concentração nazista, e ela disse o seguinte: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. Ela venceu as lutas em um campo de concentração pelo fato de que ela olhava para Jesus. O foco dela estava em Jesus. Ela olhava para aquilo que viria depois por estar em Cristo. E, queridos, independente do que estejamos passando, olhemos para Jesus. Ele nos dará a vitória. Ele já venceu na cruz. Ele já nos deu a eternidade. Ele nos deu a vida completa, eterna. Aqui ainda vamos passar por aflições, mas nós podemos ter bom ânimo, porque em Cristo venceremos e sairemos de toda e qualquer situação, sabendo que estamos seguros, porque estamos em suas mãos. Que assim seja a minha fé e a tua, que a alegria possa estar no coração. Essa alegria profunda não é apenas rir diante de certas situações, mas é aquela paz que Deus nos dá. Que ela esteja na minha e na tua vida. Amém. Amém, queridos. Vamos orar. Deus querido, nós queremos te bendizer e te louvar, porque tu estás conosco, tu estás em cada lar onde essa mensagem está chegando. Que tu fortaleça o coração, a fé de cada vida que está ouvindo essa mensagem. Que tu, Deus, faça com que, apesar de tudo aquilo que tem passado ao nosso redor agora, possamos olhar somente para Cristo e nele termos força para vencer. Eu peço o teu cuidado, a tua direção, a sabedoria que vem por tua palavra a cada uma dessas vidas especiais, a cada família onde esta mensagem está chegando. E assim nós colocamos tudo nas tuas mãos, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Queridos, possamos ficar sob a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Fica na paz do Senhor. Amém. Deus te guarde. Amém, queridos.